Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós daremos continuidade ao estudo das bem-aventuranças, falando hoje sobre a terceira bem-aventurança, que está lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 5. Então Jesus falou primeiramente sobre os humildes. E aí nós trabalhamos o que seria essa humildade e o porquê que ela é a primeira virtude necessária para essa evolução ou para esse caminho ou roteiro que Jesus nos traça para a felicidade verdadeira ou para evolução ou para a perfeição. Então a primeira virtude foi a humildade, que é necessária, é um pré-requisito para que possamos refletir e mudar a nossa conduta. A segunda foi sobre as aflições, em que nós vimos lá no estudo que, primeiro, nem todas as aflições são dignas de serem enquadradas nessa bem-aventurança. E que diante daquelas aflições que realmente não tivemos o que fazer, agir de uma forma ativa, né? Buscando o aprendizado, buscando utilizar aquilo para o nosso próprio crescimento e não fugindo dessas aflições, como, por exemplo, através de um suicídio, né, e aceitando. Então aqui, Jesus, e no segunda bem-aventurança, ele está nos falando como colher aquilo que nós já fizemos, né? Porque as aflições nada mais são do que consequência de nossos atos ou alguns pontos ou alguns defeitos que nós temos, que através dessas aflições, através dessas dificuldades, nós vamos nos melhorando, nos aprimorando, né? Como, por exemplo, todo sinal de dor significa um alerta, alguma coisa está sendo errada, algum hábito não está correto. Então as aflições, elas vão nos falar como que nós devemos colher e o que precisamos mudar em nossa conduta para não receber novas aflições. Então aqui Jesus está falando do que já passou, né? Do que nós fizemos no passado. E a partir daqui da terceira, quando ele vai falar bem-aventurados os mansos, nós podemos entender o que eu preciso fazer daqui para frente para que possa plantar apenas coisas boas, para que no futuro eu não colha mais aflições. Então, essa terceira bem-aventurança, ela é importante porque com a nossa mansuetude ou a nossa mansidão, como veremos, no futuro não teremos ou não colheremos aflições que são geradas pela não mansuetude, pelo ódio, pela revolta, pela vingança, que normalmente nós utilizamos e que futuramente nos trazem dificuldades e problemas. Então Jesus começa lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui nós precisamos clarear primeiramente o que não é manso nesse contexto. Então, infelizmente, hoje manso, muitas vezes nós utilizamos para falar dos ociosos, né, dos preguiçosos, dos que não estão fazendo nada, ou se não dos fracos, não é fraqueza, mansidão, ou dos submissos, também não é mansuetude ser submisso às pessoas, e nem os covardes. Então, isso aqui não é mansuetude. A mansuetude que Jesus nos traz são os tolerantes. Nós veremos mais exemplos. Aqueles que têm paciência, né? Está dentro aqui os pacíficos, que evitam conflitos desnecessários, e os que trabalham a questão do perdão, os que sabem perdoar. Então, manso é nesse sentido. Aqueles que são tolerantes, aqueles que são pacíficos, aqueles que conseguem se controlar, manter os seus impulsos. Então, aqui estão alguns exemplos. Não devolver o ódio com o ódio.
isso aqui está dentro da mansuetude. Por quê? Porque quando nós praticamos as ações derivadas ou reflexo do ódio, nós estaremos prejudicando outros. E nós, então, estamos infringindo as leis divinas. E sempre que nós causamos algo negativo ao outro, nós deveremos depois conciliar com o outro e reparar aquilo que fizemos. Então, a partir do momento que eu já não começo mais a devolver ódio com ódio, ações negativas com ações negativas, e Jesus não só falava sobre isso, mas também praticava isso, nós estamos garantindo, então, uma felicidade já no presente e no futuro. Sem dizer que quando nós temos o ódio de alguém, ou quando nós brigamos com alguém, esse sentimento nos atrapalha muito nas nossas ações corriqueiras, nas nossas ações diárias. Porque o ódio, ou a briga, ou a confusão, ela fica na nossa cabeça e nós, então, não conseguimos nos concentrar em outras atividades. Então, aquele que não consegue já não sentir o ódio, ou trabalhar essa questão do ódio, ele já tem uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida com menos estresse do que o outro. Por exemplo, no trânsito, se nós observarmos, friamente, é claro que quando acontece conosco é difícil observar isso, mas as pessoas às vezes se matam no trânsito por questões irrelevantes, por atrasos de 1 ou 2 segundos aí na vida de alguém. Então, o ódio, quando nós devolvemos com ódio, nós não estaremos enquadrados nessa bem-aventurança e as consequências sempre serão negativas para a nossa vida. Buscar sempre a conciliação. Isso aqui é importantíssimo, estar disposto a reconciliar com aquele que se diz inimigo ou que por algum motivo no passado houve um conflito. Então, estar disposto a sempre reatar laços de amigos que se tornaram inimigos ou de familiares. Isso está dentro dessa virtude da terceira bem-aventurança, que é a mansuetude. Respeitar o tempo e o estado dos outros. Isso aqui é um exemplo da tolerância, porque muitas vezes nós queremos que os outros pensem como nós, ajam como nós, e não é assim. Cada um das pessoas que estão ao nosso redor e nós mesmos temos as suas necessidades de tempo para mudança, de tempo para aceitação de uma verdade. E o manso, ele respeita essa condição dos outros. Jesus fez isso diversas vezes, de entender que aquela pessoa, tomada ainda por ignorância, não estava preparada ou pronta para receber essa ou aquela verdade, ou para agir de tal maneira que ainda seria necessário, infelizmente, através da aflição, através das dificuldades, a pessoa refletir, passar por aquilo, para que mais para frente, num outro momento, ela já esteja preparada, em condições, aqui no estado, de mudar aquela conduta ou aquele conjunto de crenças. O outro item é com relação a perdoar as ofensas. Quando nós não perdoamos, nós mesmos sofremos muito. E aquele que é manso, ele busca, ele consegue, ele se esforça em perdoar as ofensas dos outros, porque viver com isso, com mágoas, com ressentimentos, somente nos atrapalha na nossa felicidade, na nossa paz interior. Então, o versículo 5 fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, agora nessa questão de herdar a terra, nós trouxemos aqui 3 trechos do Antigo Testamento, Salmos, Isaías e Provérbios, que nos falam também dessas ideias e que nós
podemos trazer duas ou até três interpretações. Então, lá em Salmo 37:11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Isaías, meus escolhidos herdarão a terra e meus servos nela habitarão. E Provérbios, porque os homens retos ou de retidão habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão suprimidos da terra e os pérfidos dela serão arrancados. Então, primeira coisa, né? Antes, né, de Jesus, no Antigo Testamento nós vemos muito isso, que as promessas do comportamento reto, elas sempre se baseavam em benefícios ou consequências positivas na terra, porque não era clara essa ideia de mundo pós-matéria, né, após a morte do nosso corpo físico, ou plano espiritual, etc. Então, normalmente essas promessas elas eram sempre baseadas em coisas materiais, porque era aquilo que as pessoas estavam vivendo, buscando no dia a dia. Então, a primeira interpretação que nós podemos ter é que está falando aqui da Terra passando por um período de regeneração, em que teremos pessoas boas na Terra. Pode ser. No segundo sentido, algumas pessoas dizem que após, né, o retorno das pessoas para o mundo, após o juízo final, o mundo será melhor, porque somente ficarão as pessoas mansas. Também fala-se que é uma expressão que tinha na época que estava se referindo a uma grande bênção. Então, o fato de herdar a terra, ele significaria, uma expressão judaica, grande bênção. E na realidade não seria herdar a terra, né? Algumas traduções falam em herdar o país. Seria uma grande bênção daqueles que agissem com retidão. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.